Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Pai, Filho e Espírito Santo. É um assunto que no meio cristão há muitas opiniões diferentes. É usado vários termos, como trindade, monoteísmo e etc. Quando falamos a respeito do reino de Deus, temos a obrigação de falarmos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conforme revelação do Espírito Santo, busquei primeiro o entendimento da língua portuguesa, o significado das palavras. E foi assim que consegui chegar às revelações. Foi aberto o entendimento. Frase, segundo o dicionário, é a reunião de palavras que formam sentido completo. Quando a frase tem verbo, é chamada de oração. E aqui eu vou dar um exemplo. Em João 10:30, que é o versículo base dessa revelação, né? Eu e o Pai somos um. Esta frase é chamada de oração, por existir o verbo ser. Somos é a primeira pessoa do plural. Nós somos. Significa mais de uma pessoa. Portanto, eu e o Pai são duas pessoas. É a língua portuguesa, não podemos fugir. Procurei saber o significado de pessoa no dicionário. Pessoa é o ser humano em seus aspectos biológico, espiritual e social. É o significado de pessoa. Gramaticalmente, é flexão pela qual o verbo indica as relações dos sujeitos falantes entre si. Eu significa a primeira pessoa da oração. É o filho falando. E o Pai, né? O Pai significa a terceira pessoa do singular, da oração. Entendemos então duas pessoas na oração. Língua portuguesa. Somos. Nós somos. Mais de uma pessoa. O filho está se referindo de uma outra pessoa que é o Pai. Eu e o Pai, sendo duas pessoas, consideramos ambas sendo seres humanos em seus aspectos biológicos. Ambas estão vivas. Exemplos, Mateus 3,17. Lá no batismo do Filho de Deus, em que João batizava ele. E uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Pai está falando a João, que está batizando o filho dele, ele junto, dizendo, né? E uma voz dos céus diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É uma voz que veio do céu, outra pessoa. Por isso que o Filho revela, eu e o Pai somos um. Mateus 17:5, lá na transfiguração, estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, em que me comprazo. A ele ouvi. Ora, se existe voz, existe corpo. Corpo é considerado pessoa. Aí procurei ver também, como o dicionário revela aqui, pessoa é o ser humano em seu aspecto biológico, procurei saber o significado de aspecto. Aparência de alguém ou de algo, fisionomia, face. E biológico,
vem de biologia. O estudo dos seres vivos. Sua estrutura, funcionamento, evolução, distribuição e interrelações. Biológico é o adjetivo. Então, quando ela morre, não é considerada mais pessoa, por não existir mais o ser humano em seu aspecto biológico. É importante lembrar que as que morreram em Cristo, na ressurreição voltarão a ter o quê? Os seus aspectos biológicos. Corpo. Voltará a ser pessoa de novo. Este é o entendimento. Portanto, Deus, por estar vivo, e seu Filho, ressuscitado em seu aspecto biológico, e eu aqui estou falando do Filho, corpo, né? Aqui, ambos se apresentam desta forma. Tanto o Filho como o Pai. Mas por que é aberto o entendimento pelo Espírito Santo desta revelação? Em João 5,37, é revelado o seguinte: e o Pai que me enviou quem? O Filho, está falando dele, né? Filho. Ele mesmo testificou de mim, quem? O Pai, outra pessoa. Agora, olha o que está sendo revelado. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. Então, significado de aparência é o tal aspecto, que é o aspecto biológico. Agora, e o significado de forma? Forma significa os limites exteriores da matéria de que se constitui um corpo e que a este confere em configuração particular. Portanto, mediante a revelação e o Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim, vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes a sua forma. Não é verídico a colocação que alguns fazem que Deus veio em carne e pisou na terra. João 5,37 nos garante o que o Filho revelou a respeito do Pai é que vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes a sua forma. Portanto, Maria não gerou Deus, até porque ela não poderia existir antes do que Deus, quando ela mesma dependeu de Deus para nascer. Maria gerou o Filho de Deus. Desde o nascimento do Filho até a sua ascensão, os que tiveram a oportunidade de ver o seu aspecto biológico, porque eu estou falando de uma pessoa que é o Filho, viram. Mas no decorrer das passagens dos séculos, ninguém conhece sua aparência, sua forma. Mateus 11:27 confirma. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. O reino de Deus revela através do Espírito Santo, e esta revelação é o entendimento que ele nos dá, que o que está revelado em João 1,
do versículo 1 ao 33, todos leem, com a confirmação do versículo 34, em que João revela o seguinte: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João não está testificando que ele é Deus. Olha o perigo, não podemos alterar o que João testificou. Repito, em João 1,34, João está revelando o seguinte: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. 1 João 4,15 revela: todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Agora, veja bem esta revelação. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Aqui não está se referindo todo aquele que confessar que Jesus é Deus. Muito cuidado. Agora, o que vai acontecer mais lá na frente das revelações, e importante é seguir tudo aquilo que está sendo revelado para o entendimento ser aberto. É que haverá uma mudança de nomes. Aí o entendimento será aberto. Em João 20,17, está revelado o seguinte: disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: eu volto para meu Pai. Vê que o próprio filho está considerando Deus como pai dele. Né? Então aqui, ó, disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O próprio Filho considerando Deus dele. O principal motivo dele voltar para o Pai é que se cumpra o Apocalipse 5:1. Né? E aqui não é só o Apocalipse 5:1, eu vou dar uma continuidade, né? Mas eu vou começar pela primeira referência do Apocalipse 5:1, em que é revelado o seguinte: vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, é a confirmação do Pai, Deus, nosso Deus, com o livro na mão direita. No que existe mão, existe corpo, pessoa. Olha a importância da leitura do Apocalipse. No Apocalipse 5:2 é revelado o seguinte: e vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? O Apocalipse 5:3, e ninguém podia e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Apocalipse 5:4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. No Apocalipse 5:5.
Todavia um dos senhores me disse, não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O Apocalipse 5:6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. No Apocalipse 5:7, e veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Então, com relação, quando ele fala para Maria Madalena não deter, que ele ainda não voltei o Pai, tinha essa finalidade de tomar o livro da mão do Pai, da mão direita. Ele não foi lá, tirou o Pai do trono, apenas ele tomou o livro da mão dele. Então nós vamos ver aí, conforme revela João 10:30, nós temos a posição de 2 pessoas. Então temos muito cuidado com o que é revelado. O importante é nós termos a língua portuguesa como base também para nós entendermos o que é revelado. Na matemática, e eu aqui, nós vamos ver que matemática também está sendo usada, números, 2 pessoas. E na matemática, 2 mais 2 é igual que a 4. É são ou é? São 4. Então, muito cuidado com o que nós estamos lendo, e temos que ter uma base com relação à língua portuguesa. Aquilo que nós temos dúvida, não é vergonha, até porque tive uma ajuda de uma professora de espanhol, né? Tem a base da língua portuguesa, é lógico. Então não é vergonha. O que nós não podemos é passar uma informação que não é real. E isto contamina. Eu vou terminar esta primeira parte para dar continuidade à segunda parte.